Seja honesto, quantos desses processos incríveis você reconheceu? Hoje em dia, pode-se confiar em máquinas para criar praticamente qualquer coisa, mas mesmo a máquina mais avançada não é párea para alguns dos trabalhadores mais qualificados do mundo. De velas esculpidas e engenhosas, a criações de lápis e mestres do concreto, vamos dar uma olhada em alguns trabalhadores incríveis com mãos talentosas. Cavalgando. Durante um tour de sopro de vidro italiano, este incrível trabalhador demonstra habilidades incríveis ao fazer uma intrincada estatueta de cavalo de vidro fundido em 60 segundos. Com o vidro na viscosidade certa, ele o molda com uma série de pinças de metal, mas esfria e solidifica rapidamente, dando a ele apenas alguns segundos para aperfeiçoar cada parte. O resultado final é uma obra de arte que parece ter levado horas para ser feita. Esse cara é um mestre vidraceiro. Escultura doce, nas ruas movimentadas de Shenzhen, na China. Um vendedor ambulante prova que o açúcar pode ser um deleite de várias maneiras. E não apenas qualquer tipo de açúcar. Ele está usando açúcar puxado, um tipo de açúcar que foi derretido. É dobrado repetidamente até esfriar o suficiente para manusear. Em seguida, ele rola nas mãos até que o açúcar esteja flexível o suficiente para trabalhar. Usando o dedo para criar um tubo fino preso ao glóbulo principal de açúcar, ele entrega o tubo ao cliente, que começa a inflar a mistura elástica enquanto a molda. Ele rapidamente molda a figura que se solidifica, usando nada além de suas mãos, criando uma incrível escultura translúcida de um porco. Em seguida, ele adiciona os toques finais de um focinho de açúcar puxado, junto com alguns olhos e orelhas coloridos antes de entregá-la ao cliente. Mas por mais delicioso que pareça, este incrível artesanato não é para comer, a menos que você realmente queira descobrir qual é o gosto do seu próprio hálito. Se você aprecia o trabalho duro e o esforço para fazer coisas incríveis, por que não clicar nos botões de curtir e se inscrever? Não consigo fazer um cavalo de vidro ou um porco de açúcar em menos de 60 segundos, mas eu coloco conteúdo novo todos os dias, cobrindo as histórias, vídeos e fatos mais incríveis de todos os cantos da internet. Também ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Pronto? Então vamos conferir mais trabalhadores incrivelmente talentosos. Mestre do algodão doce. Existem alguns alimentos que realmente parecem bons demais para comer, mas este vendedor de rua em Shandong, na China, levou isso a um outro nível com essas gigantescas flores de algodão doce. Ele usa uma máquina de algodão doce de aparência tradicional, que tem um aquecedor que reduz o açúcar duro em uma espécie de calda. A cabeça giratória então gira a 3.400 rotações por minuto, pulverizando o xarope através de pequenos orifícios, onde se solidifica quase instantaneamente em fios longos e finos. Ao adicionar açúcar de cores diferentes, os próprios fios mudam de cor, que ele pega em um palito e coloca em camadas umas sobre as outras. Depois que cada camada de cor é concluída, ele usa um palito para apertar o topo, fazendo com que o açúcar colorido pareça as pétalas desabrochando de uma flor. Ele repete o processo mais uma vez e mais uma vez e mais uma, até que esteja pronto em toda sua glória gigantesca. Que bela flor de aparência saborosa! Talento com ladrilhos. Você vai precisar observar este próximo trabalhador com atenção. Sem usar qualquer tipo de fita métrica, este ladrilhador de piso marca rapidamente um ladrilho contra a forma complicada de uma moldura de porta. Ele desenha essas marcas completamente usando a borda de outro ladrilho, e então rapidamente marca e corta o pedaço de ladrilho apropriado. Isso parece muito simples para realmente funcionar, não é mesmo? Bem, aqui está o momento da verdade. Uau, é um ajuste perfeito. Acho que nunca vi um trabalho de azulejos feito assim antes. E você? O mestre do baos. Você já reverenciou o delicioso bao? We don't do that here. Eles são um tipo delicioso de pão macio e cozido no vapor que se originou na China e podem conter todos os tipos de recheios saborosos. Mas alguns são mais recheados do que outros, como este, que está prestes a ser abarrotado com 7 gemas. Colocar todas as 7 gemas na palma da mão não é uma tarefa fácil, muito menos dobrar a massa ao redor delas, sem deixar escapar nenhuma. Acho que todos podemos concordar que isso foi feito com muito capricho. Não consigo me ver segurando uma única gema de ovo na palma da mão, sem que ela escorregue, e faça uma bagunça no chão da cozinha. E vocês têm algum talento secreto que eu deveria saber? Talvez você seja um especialista em fazer sushi, ou um gênio da cerâmica não descoberto. Por que não discutir os seus próprios feitos criativos nos comentários abaixo? Eu posso até responder alguns dos meus favoritos.
Paredes gloriosas. Se você é um artista experiente, praticamente qualquer coisa pode ser sua tela. Algo que Jana Bickert demonstra sem esforço. Ela é especialista em decoração em baixo relevo, que é um tipo de estilo de escultura que modela sobre uma superfície existente sem tirar nenhuma parte dela. Como você pode ver, ela pode pegar qualquer parede e transformar em uma bela obra de arte. E ela não se limita apenas às árvores. Ela criou incríveis paisagens marinhas subaquáticas e até recriou Paris na cozinha de alguém. Ulala! Balaustradas. Você já se perguntou onde são feitas as belas balaustradas, que revestem varandas de aparência extravagante como essa? Enquanto muitas balaustradas pré-moldadas parecem uniformes o suficiente para terem sido feitas em fábricas, algumas como essas são realmente feitas por pares de mãos muito talentosas. Para começar, este trabalhador adiciona água a uma mistura de concreto antes de colocá-la em um molde de aço. Ele usa um pouco de cada vez e embala, certificando-se de que esteja enfiado em todos os cantos e recantos. Uma vez carregado com concreto suficiente para manter sua forma, o molde é desbloqueado. Mas para ter certeza que nada grudou nas laterais, ele bate assim. E esse é o parto das balaustradas bebês. Brincadeira. São então deixadas para definir, com o cimento no concreto unindo todos os componentes. O concreto geralmente leva cerca de 36 horas para secar e solidificar, antes de ser usado assim para criar algumas varandas bem brilhantes. Losters indonesianas. Na Indonésia, o clima quente faz com que muitos edifícios usem blocos de cimento com belas aberturas embutidas. Estes são chamados de losters. Você aprende algo novo todos os dias. Por mais intrincados que pareçam, a maneira como são feitos é ainda mais impressionante. Um produtor desses blocos demonstra que usando um simples molde de metal, você pode criar um loster, com nada mais do que cimento e habilidade. O cimento é carregado no molde ao redor de vários pinos internos. Uma vez que o cimento esteja firmemente embalado, a caixa inteira é virada e os pinos são removidos. O rack é então desmontado peça por peça, e o tijolo sai como um só, com todos os furos e detalhes perfeitamente posicionados nele. Parece que a criação de Loster vai direto para a minha lista de reprodução estranhamente satisfatória. Arte com ovos. Esqueça pisar em ovos. Veja esse cara trabalhando com cascas de ovos. Usando nada mais do que um gravador de alta velocidade, um pouco de lixa e um toque muito leve, esse artesão começa a transformar algumas cascas de ovos inteiras em uma impressionante obra de arte. Esse tipo de ferramenta de gravação geralmente é usado para criar os detalhes intrincados que você vê na marcenaria. Mas aqui ele a está usando para remover suavemente a cor e remodelar a casca. Você pode adivinhar o que ele faz? É um porta-ovos feito de ovos. Que trabalho sensacional! Remendo imediato. Não importa o quão cuidadoso você seja. Se você mora em uma casa por tempo suficiente, é provável que vai acabar precisando remendar alguns pequenos buracos nas paredes. Parece uma dor de cabeça para consertar, mas felizmente um trabalhador muito talentoso encontrou uma solução rápida para esses problemas vazios. Veja como eles espalham sem esforço o enchimento sobre uma série de buracos e o retiram sem nenhum extra na ponta da faca. Embora não seja o método mais preciso de tapar esses buracos, é estranhamente satisfatório ver o trabalho feito tão rapidamente. Um olho para caudas de andorinha. Dê uma olhada nesse incrível pedaço de madeira e me diga como diabos ele se encaixa. Embora a maioria das pessoas não saiba por onde começar a criar uma junção de aparência tão impossível, o mestre marceneiro Theo Cook aperfeiçoou a arte dessa cauda de andorinha japonesa. Para fazer ele desenhou essa série de ângulos meticulosamente medidos e espaçados em duas extremidades de madeira, projetados para travar em apenas um ângulo muito específico. Ele então cortou, cinzelou e lixou cada parte da junção para alinhar perfeitamente com a peça oposta. Finalmente, empurrando uma peça na outra em um ângulo de 45 graus, as duas se encaixaram perfeitamente no lugar. Marcenaria está mais para feitiçaria. Abóbada catalã. Telhados abobadados de tijolos vermelhos como esse, conhecidos como abóbadas catalãs, parecem desafiar a física. Mas como você pode ver, as técnicas de construção usadas para criar essas cúpulas que desafiam a gravidade dependem de uma combinação perfeita de ciência e trabalhadores incrivelmente experientes. Esses construtores da Coleman Prisk Domes and Games, no México, estão usando uma argamassa fina e de pressa rápida em tijolos muito secos. Essa combinação mantém um tijolo no lugar sem a necessidade de usar qualquer tipo de andaime. É só observar a rapidez com que eles podem trabalhar. Mas criar essas curvas perfeitas é apenas metade do trabalho. Uma vez que todos os cantos do cofre foram construídos, o passo final é fazer com que todos se encontrem no meio e feche o buraco. Esse construtor dá voltas e voltas até o centro e termina a abóbada com um único pedaço de tijolo bem cortado. Agora, isso é uma verdadeira aula de mestre em levantar o telhado.
a panqueca proibida. Dependendo da sua composição, o vidro fundido pode atingir quase 1649 graus Celsius. Nessas temperaturas, o vidro se torna um material quente, viscoso e difícil de controlar, o que torna esses trabalhadores de vidro tão incríveis. Com incrível precisão, este trabalhador mexe em um glóbulo de vidro incandescente até soltar um único fio no bloco abaixo. Trabalhadores no chão jogam os pedaços de vidro quente de volta para o círculo, usando maçaricos para manter o vidro quente e flexível. Em seguida, transferem toda a chapa sobre a base esférica, onde é moldada em um design semisférico perfeito. Algum palpite do que vai ser? É um abajur. Quem diria que o design de interiores poderia ser tão quente? Esculturas de areia e cimento. O cimento é uma substância versátil que une outros materiais, então é surpreendente vê-lo sendo usado aqui não como adesivo, mas como um tipo de argila. Esse trabalhador está usando camadas e camadas de cimento para criar essa escultura ornamentada de dragão. Agora, qualquer um que já tenha vandalizado um pedaço de cimento molhado vai saber que a mistura é muito mais úmida do que isso. Então, como esse cara é capaz de moldá-lo como argila? De acordo com o vídeo, esse cara está usando apenas uma simples mistura de cimento e areia. Não tenho certeza se estou comprando o que esse vídeo está vendendo. Algum de vocês, espectadores com olhos de águia, tem mais informações sobre essa habilidade incrível? Conta aí nos comentários, estou bem curioso. Chão de moedas. Algumas pessoas economizam em pisos sofisticados, mas outras literalmente usam suas economias. Pisos de centavos são um design único que pode levar horas e horas de trabalho para estabelecer. Primeiro, você precisa de muita cola transparente para manter esses centavos no lugar. Então, é uma questão de colocar com cuidado cada centavo individual em todo o piso. Uma vez que eles são colocados, a área deve ser rebocada para selar o piso e cobrir quaisquer lacunas. E, finalmente, a resina é derramada por cima, para dar um acabamento suave e brilhante. Se você está procurando algo menos extremo do que colar moedas uma por todo o chão, eu sugiro uma lobotomia. Telhas super rápidas. As telhas de asfalto que você vê nos telhados de muitos edifícios são muitas vezes pregadas no lugar. Mas em vez de um martelo, esses caras usam armas. Pistolas de pregos, nesse caso. Esse trabalhador demonstra uma técnica super rápida que coloca as folhas rapidamente, sem a necessidade de largar a pistola de pregos. Num espaço de 1 minuto, esse cara conseguiu pregar 15 folhas de telha de asfalto. Isso é uma a cada 4 segundos, inacreditável. Mãos firmes de grafite. O artista taiwanês Xian-Shu Li prova que um lápis tem mais do que apenas um uso. Esse mestre em miniatura cria esculturas alucinantes com grafite de lápis, usando nada mais do que o seu olho para detalhes e uma faca. Apenas observe como ele usa a lâmina para criar as cavidades nessa escultura de grafite de um filamento de DNA. Por mais de 10 anos, esse especialista autodidata criou tudo em grafite. Desde alfabetos inteiros até marcos famosos e até correntes móveis. Alguns são tão finos quanto 1 milímetro. Agora isso é o que você chama de uma pequena vitória. Padeiro de Croydon. Na cidade de Croydon, na Inglaterra, você pode encontrar muitos fast foods, mas não estou falando de McDonald's e Burger King, e sim da padaria Shadi. Aqui eles fazem pães naan frescos ao estilo curdo em questão de segundos. Apenas observe esse mestre padeiro espalhar a massa. Com apenas um movimento do pulso, as bolas de massa são lançadas e transformadas em discos planos semelhantes a um frisbee. Em seguida, eles são esticados sobre o pano e assados, colocando eles no interior de um fogão quente. Agora, esses devem ser os pães naan mais rápidos do oeste, de Croydon pelo menos. Trabalho de parede perfeito. Você já se perguntou como são criadas as belas molduras encontradas na parte de fora de alguns prédios? Seus designs meticulosos parecem levar anos para serem esculpidos, mas em alguns casos eles começam como um desenho à mão livre, como esse, e terminam em questão de horas. Usando uma mistura de areia e cimento, esse trabalhador estratifica o desenho gradualmente, constantemente esculpindo e raspando o cimento na forma. Eventualmente, ele acumula camadas suficientes para começar a adicionar alguns detalhes impressionantes ao cimento ainda molhado. E a consistência da mistura que ele usa permite que ele corte certas partes assim e as molde com facilidade. Em seguida, ele adiciona alguns detalhes finais, para terminar essa incrível peça de decoração de parede personalizada. Quanto tempo você acha que esse homem treinou para ser capaz de criar essa peça deslumbrante sem nem mesmo usar um molde? Natureza morta.
Enquanto alguns trabalhadores de cimento incríveis esculpem os detalhes peça por peça, outros apresentam soluções engenhosas para economizar tempo. Veja, por exemplo, esse aqui, que está usando uma folha muito grande para criar a fundição de cimento realista. Primeiro, ele apoia a folha em uma pilha de areia para dar uma forma natural. Então, ele ensaboa a parte de baixo com camada após camada de cimento e deixa assentar. Mas, uma vez que está seco, ele começa o processo seriamente satisfatório de descascar a folha. Isso me lembra a tradição consagrada pelo tempo de descascar camadas secas de cola das mãos, embora esse processo seja muito mais verde. E também deixa você com uma impressão perfeita em forma de folha na pedra, que pode ser usada de qualquer coisa, desde prateleiras até decoração de jardim. Lembrem-se, crianças, trabalhem de forma mais inteligente, não mais difícil. Velas criativas. Acho justo dizer que essas velas são um mundo à parte das velas padrão de lojas, mas como elas são feitas, para isso precisamos fazer uma visita ao workshop de velas Jimsy, na Rússia. Aqui, um longo pavio é mergulhado repetidamente em diferentes cubas coloridas de cera de parafina. As diferentes ceras acumulam camadas de cor, que desempenham um papel importante na fase seguinte. A vela é então pendurada pelo pavio, e um escultor de velas leva uma faca para a cera. Descascar porções abre a vela como pétalas de uma flor, exceto que essas pétalas podem ser enroladas e presas em formas cada vez mais intrincadas. Parece bom demais para queimar. Mestres Supremos de Macarrão. Você sabia que alguns estilos de macarrão chinês são puxados à mão há mais de 4.000 anos? Infelizmente, a arte do macarrão puxado à mão está se tornando uma forma de arte perdida. Mas ainda existem pessoas diligentes, como esse vencedor de comida de rua de Los Angeles, da barraca hilariamente chamada de Live Nudes, que trabalha para garantir que o método incrível seja mantido vivo. Ele começa fazendo uma massa simples feita de farinha e água. Então ele a estica em fios longos e finos, levantando a massa no ar e torcendo ela. Alguns trabalhos sofisticados com os dedos mantêm os fios separados enquanto os esticam ainda mais, até que esses montes de macarrão estejam prontos para serem cozidos. Escultura em movimento. Você já olhou para uma escultura de pedra de uma pessoa e ficou surpreso com a maciez de suas roupas e pele? Bem, o trabalho de Luo Ling Hong é tão detalhado que é difícil acreditar que suas esculturas não estão realmente vivas. Essa artista chinesa esculpe suas esculturas de estilo renascentista em estado de movimento, moldando a argila ou o bronze que ela usa para imitar o tecido capturado pela brisa. O efeito é absolutamente de tirar o fôlego e é tão realista que é fácil acreditar que realmente há uma brisa fluindo pela sala. Mas as esculturas nem sempre são tão bonitas. Bordas brutas e superfícies ásperas de esculturas inacabadas como essa dão a elas uma qualidade quase demoníaca. Mesmo que o processo possa parecer um pouco assustador, o toque magistral de Luo Li eventualmente os molda em criações de aparência incrivelmente delicada, que sabe a escultora. Colunas incríveis. Projetos de construção que dependem de detalhes finos. Geralmente precisam de equipamentos especializados, mas às vezes tudo o que você precisa é de pura experiência, como este trabalhador que está prestes a demonstrar. Ele está criando o pé de uma coluna ornamentada, mas em vez de usar um molde, ele está moldando o cimento com nada mais do que uma espátula. Ele compacta o cimento e o nivela usando uma tábua estreita, criando um conjunto de curvas à mão livre no canto da coluna, que parecem quase idênticas. Em seguida, ele alisa cada seção com um pincel, antes de chegar à parte realmente impressionante, a escultura. Usando um estêncil áspero, o trabalhador habilmente corta a maior parte do design, antes de esculpir todos os detalhes extras impressionantes através de nada mais do que as mãos livres. Mesmo tendo sido feito em medidas específicas ou equipamentos especiais, o produto final é uma base de coluna absolutamente impecável. Ele faz parecer tão fácil, mas quantas vezes você acha que ele praticou essa técnica? Conta aí nos comentários abaixo. Maravilha de alvenaria. Agora não é apenas barro, bronze e cimento que as pessoas podem usar para fazer estátuas, como comprovado pela genialidade alucinante das esculturas de alvenaria de Brad Spencer. Mas alcançar esses designs atraentes não é uma tarefa fácil. Primeiro, Brad esculpe o design desejado em uma pilha de tijolos de barro, e como ainda não foram queimados e endurecidos, são muito fáceis de moldar. Mas fazê-lo assim, em vez de esculpir uma parede totalmente montada, significa que ele tem que compensar o efeito que as camadas de argamassa entre os tijolos vão ter. Felizmente, ele é um profissional
profissional bem treinado. Uma vez que ele está feliz com o design, ele acende o forno a 1093 graus e transforma a argila esculpida em tijolos fortes e duráveis. Depois disso, ele monta a escultura inteira como um quebra-cabeça gigante, cimentando cada tijolo no lugar com cuidado. Os produtos finais parecem mais ilusões de ótica do que esculturas realistas, exceto que eles são todos tão cativantes que você não vai querer desviar o olhar. E aí, qual desses trabalhadores mais impressionou você? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!